Fala galera, sou José Lifran, aqui de volta com o canal Zé Lifla. 2022 um ano histórico. O Mengão conquistou o tricampeonato da Taça Libertadores da América e o tetracampeonato da Copa do Brasil. Hoje vamos relembrar jogos históricos do Mengão. Alguns nem tantos valeram títulos, mas vários que ficaram de maneira emocionante na memória rubro-negra. Dá um like aí, se inscreve no nosso canal e vamos acompanhar título mundial, título de Libertadores, grandes jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. Acompanha a gente. – 13 de dezembro de 1981, embalado pelo título da Libertadores, o Flamengo chegava pela primeira vez à decisão do título mundial interclubes. O adversário era o então bicho-papão da Europa, Liverpool, que havia conquistado sua terceira Champions League em 5 anos. Assumindo as rédeas do jogo desde o início, o Flamengo levou perigo ao adversário desde o início do jogo e chegou facilmente aos 3-0, fazendo 1-0 com Nunes, um lançamento inesquecível de Zico. O segundo gol veio com Adílio, após a rebatida do goleiro numa falta cobrada por Zico. O 3-0, outra vez com Nunes, em um passe milimétrico do galinho Zico. Daí para frente o Flamengo administrou o jogo, teve outras oportunidades, mas garantiu o 3-0. Era definitivamente a consagração daquele timaço inesquecível que ficou na história como um dos maiores times do século XX. Zico levantou a taça, foi eleito o craque do jogo e Nunes o artilheiro. O Flamengo era pela primeira vez campeão mundial de clubes. Um título inesquecível para a torcida rubro-negra. 23 de novembro de 2019, na primeira decisão única da Taça Libertadores, o Flamengo chegou ao bicampeonato após 38 anos, vencendo o River Plate da Argentina, num jogo emocionante que entrou para a história não só do Flamengo como da Taça Libertadores. O River Plate, que era o atual campeão, fez 1-0 no início do jogo e segurou o placar por quase que todo o jogo. Aos 43 do segundo tempo, passe de Arrascaeta para o artilheiro Gabigol empatar a partida. E 3 minutos depois, a virada histórica, um jogo emocionante, uma emoção indescritível para toda a torcida rubro-negra. 27 de julho de 2011, um jogo mítico, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Santos se enfrentaram na Vila Belmiro. Um jogo inesquecível, em que o Santos fez 3-0, sendo um deles um golaço do Neymar que ganhou até o prêmio Puskás no final do ano. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo buscou um empate. No início do segundo tempo, Neymar mais uma vez colocou o Santos na frente, fazendo 4-3. E depois veio a genialidade de Ronaldinho Gaúcho com a camisa 10 rubro-negra, fazendo um gol de falta antológico e depois decretando a vitória rubro-negra de virada, 5-4. Um jogo histórico e emocionante que entrou para a história como um dos maiores da história do Campeonato Brasileiro. 27 de maio de 2001, final do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrentaria o Vasco, que tinha vantagem de perder até por um gol de diferença, já que venceu o primeiro jogo da final por 2-1. O Mengão fez 1-0 com Edilson, mas viu o Juninho empatar a partida, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, uma jogada antológica de Petkovic, o sérvio colocou a bola na cabeça de Edilson, que se consagrou como artilheiro do campeonato. Mas ainda faltava um gol, pois este placar dava o título ao Vasco. E aos 43 do segundo tempo, quando a torcida vascaína já comemorava o título, o sérvio Petkovic cobrou a falta antológica, um dos gols mais lindos da história do Maracanã. Uma falta perfeita que deu a vitória por 3-1 ao Flamengo e o tricampeonato, o terceiro da história rubro-negra. Mengão 3-1 e tricampeão carioca. 3 de dezembro de 1978, final do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco decidiriam o título, o Vasco buscando o bicampeonato. Como havia vencido o primeiro turno, o Flamengo jogava com a chance de decidir o campeonato, se vencesse o Vasco, pois conquistaria também o segundo turno. E o Vasco segurou o jogo até o finzinho do jogo. Aos 42 minutos do segundo tempo, um escanteio que Zico cobrou na cabeça do zagueiro Rondinelli, se eternizando como Deus da raça. O Flamengo chegava então ao título carioca com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Esse título é considerado a arrancada do time de Zico, Leandro, Adílio, que chegou ao título mundial
3 anos depois. 23 de novembro de 1981. Na mesma data que conquistou o bicampeonato, o Flamengo chegou também ao seu primeiro título da Taça Libertadores, quando venceu o Cobreloa do Chile em 3 jogos. Primeiro jogo no Maracanã por 2-1, 2 gols de Zico. A derrota no Chile por 1-0. E o jogo desempate, o jogo histórico. Com 2 gols de Zico, uma partidaça de Adílio, o Flamengo chegou ao primeiro título da Taça Libertadores. Um título emocionante e a consagração desse time que entrou para a história do futebol sul-americano. 2 de dezembro de 1987. Semifinal histórica da Copa União, que foi o campeonato brasileiro daquele ano com os grandes clubes. O Flamengo encarou o Atlético Mineiro, que era o melhor time da competição e estava invicto até então. Primeiro jogo no Maracanã, vitória do Flamengo por 1-0, gol de Bebeto, com passe de Zico, diante de mais de 118 mil pessoas no Maraca. Isso criou um clima de revanche e o Mineirão recebeu mais de 80 mil pessoas para ver o jogo de volta. E mesmo assim o Flamengo começou ganhando, com um gol de Zico e outro de Bebeto, fazendo 2-0. A torcida atleticana foi à loucura e levou o time ao empate, deixando dramático o jogo em que o Flamengo passou a ser dominado por vários ataques atleticanos. O jogo ficou dramático. O Flamengo dificilmente conseguiria segurar aquele resultado, até que no finzinho do jogo, uma arrancada espetacular do ponta Renato Gaúcho, que deixando vários adversários para trás e driblando o goleiro João Leite, fez o gol da vitória. Um gol inesquecível que lavou a alma rubro-negra rumo ao título. Vitória essa que colocou o Flamengo na final e depois levou o título.